Meus irmãos, como colocamos na tela e estamos divulgando nas redes sociais, hoje eu quero falar sobre esse tema, a justificação e o serviço cristão. E hoje a gente vai ter uma pregação num formato de exposição bíblica, que é basicamente a gente ler um texto bíblico e tirar todas as lições que o Senhor quer falar conosco através desse texto bíblico. Isso a gente chama de exposição bíblica. E essa exposição, ela está no livro de Romanos, capítulo 3. Eu quero que você abra sua Bíblia lá, enquanto isso. E depois eu vou falar um pouco mais sobre o tema. O resumo da nossa mensagem de hoje é uma frase. Se eu fosse concentrar tudo que eu vou falar com vocês hoje em uma frase, a frase seria essa: não existe salvação baseada em nada que a gente faça. Vou repetir isso para você. Não existe salvação baseada em nada que a gente faça. E aí agora eu quero dividir o sermão de hoje em duas perguntas, com base nessa frase e com base no texto que a gente vai ler. E a primeira pergunta é como faz para a gente resolver um problema, tá? Que é aquele problema causado por Adão e causado por Eva, que nos fez nascer longe da presença de Deus. Ou seja, como a gente volta àquele estado de justos, de sermos justos diante de Deus, de estarmos justificados diante da presença de Deus. Como a gente consegue voltar para aquele estágio? Porque, como alguns de vocês sabem, eu não sei se todos sabem, você que está acompanhando a gente em casa também, mas nós estamos perdidos, nós estamos longe da presença de Deus, nós estamos desgraçados, ou seja, sem a graça de Deus, na nossa origem, na nossa essência, nós nascemos longe, afastados do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero que você reflita junto comigo é essa: como eu posso voltar para o estado original, o estado onde era para estarmos desde a criação, que é justos diante de Deus? E aí eu quero ler o texto contigo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Paulo aqui, ele está falando para a igreja de Roma, ele está ensinando a igreja de Roma muitos princípios da fé cristã, e aqui ele traz alguns conceitos teológicos que eu vou ajudar você a compreender, para que você possa ter clareza em relação à frase principal que a gente tem para a nossa noite aqui, que é: a salvação não está baseada em nada que a gente faça. Romanos capítulo 3, versículo 21, leia comigo, anote o que você quiser anotar, sublinhe, risque aí na sua Bíblia. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Versículo 23, versículo muito usado aí no evangelismo de impacto, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui por enquanto. Esse texto ele mostra para nós algumas frases, algumas palavras que são meio complicadas de entender, mas de acordo com conforme a gente vai lendo e vai tirando as lições para a gente vai respondendo essa principal pergunta, que é: como voltar ao estado de alguém justo diante de Deus? Como que Deus olha para mim e vê alguém justo? E a resposta é que Deus, Ele vê a gente justo através da pessoa de Jesus. Mas eu quero mostrar no texto muitos detalhes bem pontuais que vão nos ajudar. E a primeira coisa que a gente vê é que Deus, Ele é justo. Olha só que interessante, no versículo 21.
agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus, a justiça de Deus é algo como alguém que perdoa uma falha. Mas você que trabalha com justiça, você que entende o termo justiça, toda questão de justiça, ela exige um cumprimento de pena. E a justiça de Deus não é diferente. A justiça de Deus exige um cumprimento de pena. O que significa isso, pastor? Significa que Deus demanda que algo seja feito para pagar esse pecado, essa distância que a gente tem dele. A justiça de Deus, ela é tão real e tão intensa quanto o seu grande amor, por exemplo. Às vezes a gente baseia a nossa salvação e nossa crença em Jesus pelo amor de Deus por nós. Deus é muito amoroso e não é capaz de ser justo comigo ou de permitir que alguma coisa ruim aconteça. E a gente viu recentemente aqui, o pastor Newton pregou sobre isso aqui na nossa igreja, que não. Isso se chama universalismo, a gente achar que o amor de Deus cobre tudo e Deus é amoroso e está tudo certo. Mas Deus também é justo em igual proporção. Vamos pensar num tamanho de Deus, o mesmo tamanho de Deus do seu amor é o mesmo tamanho de Deus da sua justiça. E a justiça de Deus demanda algum cumprimento de pena, essa coisa que você precisa saber. Quando a gente vê pessoas cumprindo pena, é porque elas realmente cometeram um ato que era necessário que elas cumprissem aquela pena. E o pastor Augusto Nicodemos, ele usa uma expressão interessante sobre a definição de justiça de Deus. A definição que ele usa é a seguinte, ele fala que a justiça de Deus é a maneira pela qual o Deus justo considera como justos pecadores que o ofenderam. Vou traduzir isso para a gente. Deus justo, perfeito, considera nós, eu e você, pecadores, imperfeitos, falhos, justos diante dele. Por meio do quê? Da sua justiça. E essa justiça, como eu falei, ela exige um cumprimento de pena. E aí, se a gente olhar para o texto, ele fala assim, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. E a gente teve uma devocional com o pessoal do ministério essa semana, e a gente também leu esse texto, e eu destaquei aqui que o lei está com L maiúsculo, sua Bíblia deve estar também, porque esse lei com L maiúsculo representa a lei divina, os mandamentos divinos. E essa é a segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, porque para você entender um pouco o conceito da aceitação de Deus para nós, é que desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus por causa do seu pecado, sacrifício, pagamentos de pena eram cobrados mediante o pecado das pessoas. E isso foi se concretizando, isso foi passando conforme o tempo. Então, lá na época de Jesus, inclusive, tem um fato que ele vai lá no templo e destrói lá o comércio no templo, o famoso comércio. Que comércio era aquele? Tem gente que fala sobre isso, mas não sabe que comércio era aquele. Aquele era um comércio de sacrifícios. As pessoas iam ao templo com dinheiro e compravam a pena, subornavam a Deus pagando ali um preço irrisório por uma pena que elas queriam que fosse paga, mediante a lei. Por isso essa lei mencionada aqui no texto. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que essa justiça que Deus manda, essa justiça que se manifesta agora, é uma justiça que não depende mais da lei. É uma justiça que não depende mais daquele cumprimento de sacrifício, daquele cumprimento de obrigações legais, com base nas recomendações que eram dadas, mas é uma lei diferente. O cumprimento da lei aqui, para nós, ela não representa a salvação. E essa é a coisa interessante do texto. O cumprimento dessa lei, ela não representa a salvação. Ela representa uma vida nova. Vou dar um exemplo para você, para ficar muito fácil de você entender. Existe uma lei de trânsito que fala que você não pode ultrapassar o limite de certa via. Não é verdade? Quem aqui transgrediu? Quem já transgrediu essa lei, levanta a mão. Pode assumir o pecado, eu estou assumindo o meu aqui também. Olha aí. Até o policial ali, brincadeira, hein? Até o policial transgrediu a lei.
Qual é a pena dessa lei? A pena dessa lei não, a pena dessa lei você recebe uma carta em casa dizendo assim, olha, você não cumpriu a lei, cumpra a lei para você não sofrer a pena. Essa é a punição da pena? Não, né? Seria fácil se fosse isso, né? Receber um aviso, né? É tipo aquele pai que ameaça o filho, olha, vou te pegar. Mas nunca pega. Não estou falando que você tem que pegar seu filho também, tá? É só um exemplo. Mas o que o texto está querendo dizer para a gente, ou melhor, o que a minha ilustração está querendo dizer para a gente, é que a gente acha que a pena é só um aviso. Não, então quer dizer que se eu cumprir a lei, eu pago o preço da pena? Não, porque você já infringiu ela. Você já ultrapassou o limite de velocidade, então já está devendo. A multa já vai vir, os pontos na carteira já vão vir. Você já pecou. Você já transgrediu a lei de Deus. Então, a pena já está aí. A multa já foi aplicada. O que é necessário agora? É necessário pagar essa multa. É isso que o texto está falando. E não é Deus falando assim, olha, filhinho, não precisa pagar a multa. Eu perdoo você, segue a tua vida. Não, a justiça de Deus necessita de um pagamento dessa pena. De um cumprimento, de um pagamento dessa multa. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala um amém aí em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fica claro, lembra da ilustração da multa de trânsito agora. A transgressão já foi feita, agora precisa pagar. A questão aqui é que eu não tenho como pagar. Você não tem como pagar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não tenho condições financeiras, no exemplo da multa, de pagar essa multa. E aí vem alguém e paga essa multa por mim. Gabriel, acende aqui essa primeira então, porque senão vai ficar muito escuro. Aqui, aquele botãozinho ali, pode acender ali. Ou aí também. Isso, senão fica um pouquinho escuro para a gente. Isso, fechou. Obrigado, tá? A questão é que a gente não tem condição de pagar essa multa. A gente não tem como pagar essa multa. E aí agora entra o que é essa justiça de Deus. Nos versículos seguintes, o texto mostra que essa justiça demanda um agente que cumpre essa pena. E aí ele mostra no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, olha só, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa justiça agora, que eu e você não temos condição de pagar, essa conta que eu e você não temos condição de pagar, essa multa pela qual essa lei que a gente já infringiu, ela é paga mediante alguém, mediante uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? E Ele mesmo, o próprio Deus, proporciona isso, Ele que dá. O texto fala, olha, se manifestou uma justiça de Deus, que essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. E no versículo 4 ele fala que essa justificação é gratuita por meio da redenção. A palavra redenção aqui, ela tem o sentido de comprar alguém, de comprar um direito. Então Jesus, ele redime a gente, não de graça também, mas era uma forma de você, por exemplo, libertar um escravo no contexto de Roma, era através da redenção, eu vou redimir isso. Sabe quando você dá aquela mancada com a sua esposa fala, nossa, preciso me redimir? Você tem que fazer, na pastor Dario deve estar acostumado com isso, né? Preciso me redimir. O que você vai fazer? Você vai pagar um preço ali, vai ter que comprar um presente, você vai ter que levar para jantar, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou seja, existe um preço a ser pago. E esse preço que nós não podíamos pagar, da nossa transgressão, Jesus pagou. Jesus pagou. E o contexto aqui é interessante, e a ênfase interessante aqui é que nada disso tem o nosso dedo. Até agora, não tem nada.
A gente não fez por merecer. A única coisa que a gente fez foi transgredir a lei. A única coisa que você fez foi ser pecador. E Deus, assim mesmo, proporciona uma forma de saciar a própria justiça. Ele proporciona uma forma de saciar a própria justiça. Essa justificação, então, é clara, que se manifesta da parte de Deus para nós. E a palavra é essa, justificação. O exemplo que eu dei também na nossa devocional é aquele bilhete que você, pai, escreveu na agenda do seu filho para que ele pudesse ir para a escola sem uniforme. Já fez isso? Choveu a semana toda, não deu para secar a roupa do uniforme, ele sujou jantando, porque já era para ter chegado em casa e tirado a camisa do uniforme. Não tirou, foi comer e sujou. Aí você botou para lavar, não deu tempo para secar. Aí amanhã ele vai para o colégio sem o uniforme. Aí você sabe que os professores vão brigar com ele, e o que você faz? Escreve uma justificativa lá, na caderneta, né? Querida professora, aqui quem está falando é o pai ou a mãe, quem está escrevendo aqui é o pai ou a mãe da Gabi, a Jane está escrevendo lá. Estou avisando, eu estou escrevendo esse bilhete para avisar que a Gabi está indo para o colégio sem uniforme, porque ela sujou ontem. Já dei uma bronca nela aqui, mas estou justificando isso para você. E aí quando a Gabi chega no colégio, a professora vai direto na Gabi. Gabi, cadê teu uniforme? E não sei o quê. E a Gabi sabe que não importa o que ela fale, a professora não vai dar razão para ela. Porque ela está transgredindo uma lei. Aí o que a Gabi faz? Ela apresenta a justificativa. Professora, minha mãe deixou um bilhete aqui. E aí a professora lê o bilhete e perdoa você ou perdoa a Gabi naquele dia para ela poder ficar. Claro que algumas professoras devolvem o bilhete, né? Mãe, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas, né? Mas entende o contexto? Existe uma conta que a gente chega diante de Jesus e ela não pode ser paga. Desculpa, existe uma conta que a gente chega diante da justiça de Deus e essa conta não pode ser paga. Só mediante a justificativa de Jesus. Essa conta pode ser paga. E é inteiramente papel de Jesus fazer isso. E é Deus que diz para Jesus fazer isso. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então tá bom. Quero continuar aqui. Até aqui está tudo lindo, pastor. Nossa, que bonito, essa pregação é maravilhosa. Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus me ama. Que bênção, glória a Deus, isso aí está lindo. Mas aí entra um problema agora, começa a ficar meio acinzentado o negócio. Porque no versículo 22 ele fala assim, Paulo fala aos romanos, ali no finalzinho do 22 ele fala, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui entra uma questão interessante para nós seres humanos e brasileiros principalmente, eu penso assim. Que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar ajuda. De aceitar as coisas de graça. A gente tem um certo orgulho moral de dizer, não, eu consegui fazer. Seja uma questão no trabalho, seja uma prova, seja uma correção, alguma coisa na vida. A gente tem dificuldade de que alguém fale para a gente, não, deixa que eu faço para você, você não consegue. E você fala, não, eu consigo, daqui que eu consigo. Ou é só comigo, ou eu estou falando besteira. Mas eu imagino que você deve ser assim em algum aspecto da sua vida. Esse é o problema. Porque para a nossa salvação, a gente quer trazer essa mesma reflexão. Para a nossa vida com Deus, a gente quer trazer essa mesma reflexão. E a gente tem dificuldade de entender que é tudo mediante a graça de Deus. A gente tem dificuldade de entender que é tudo um papel e uma ação voluntária do Senhor para a nossa vida, mesmo a gente não merecendo isso. E aí você pensa assim, não pastor, mas assim, eu tenho vivido a minha vida cristã aqui há muito tempo e eu já fiz muito por merecer minha salvação. Não fez nada, não conseguiu. Por isso que Paulo fala, não há distinção. E depois ele fala no versículo 23, pois todos pecaram. Às vezes a gente usa o versículo 23 de uma forma, tipo, para mostrar que nós somos pecadores. Né, para mostrar que qualquer pessoa é pecador. Mas aqui é interessante olhar nesse texto, no contexto, que Paulo também está falando para a própria igreja de Roma, dizendo assim, olha, igreja de Roma, vocês condenam as pessoas por serem
desviadas e pecadoras, quando na verdade não há distinção. Se vocês acham que conseguem obter alguma coisa com a conduta de vocês, vocês não vão obter nada. Por isso que o tema é justificação e o serviço cristão. Porque muitas vezes nós, principalmente da Igreja Batista de Barreiros, que temos uma cultura de serviço, a nossa cultura é de serviço. Eu sempre falo isso, eu amo isso nesse contexto. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas sirvam, elas estão dispostas. Eu fui lá no retiro lá da juventude, e hoje tinha uns irmãos voluntários lá na cozinha, completamente voluntários, dispostos, decidiram servir, e isso faz parte da nossa cultura. Mas o que a gente precisa aprender é que o nosso serviço não nos justifica diante de Deus. Isso você precisa entender. Aquilo que você faz para Deus não justifica a sua vida diante de Deus. Não justifica. Não, pastor, mas aí está começando a ofender, porque eu tenho 30 anos de cristão e você não sabe, mas eu fundei essa igreja aqui. Amém, irmão, glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza, assim espero, que você tenha fundado essa igreja aqui, porque foi alcançado pela graça de Cristo e entendeu o propósito dessa igreja aqui. E não fundou essa igreja aqui para ter seu nome escrito no livro da vida. Não, pastor, mas eu faço parte do ministério tal da igreja. Eu mereço o meu lugar no céu. Você não merece, meu irmão. Você não merece. Nenhum de nós merece. Não pelo que a gente faz. A gente só merece um lugar no céu por quem Jesus é. Amém? Então não há distinção. Não pense, e aí eu quero ser muito amoroso contigo. Não quero te ofender em nenhum aspecto. Mas eu quero que você entenda que o seu serviço cristão, ele não pode estar baseado na sua recompensa salvífica. Ou de uma forma mais fácil para entender, você servir na igreja não te leva para o céu. Posso ouvir um amém? Amém. E aí fica claro para a gente que existem duas religiões no mundo. Existem duas religiões no mundo. A religião das pessoas que querem, de alguma forma, justificar diante de Deus a sua conduta, seja pagando uma promessa, pagando um pecado, seja fazendo um sacrifício pessoal. E existe o cristianismo, que é a única religião do mundo que o Deus Salvador fez algo pelo seu povo sem demandar nada em troca. Da salvação. Parece confuso, parece perigoso o que eu estou falando, mas é muito simples de entender. E eu vou ler um texto que vai te ajudar a isso. Mas, a princípio, existem duas religiões. Aquela que eu acho que eu mereço alguma coisa de Deus e eu vou me esforçar para obter essa salvação de Deus, Fábio. Não importa o que eu faça. Eu vou ser um crente melhor porque eu quero ir para o céu. Eu vou resistir às minhas tentações, porque senão eu não vou para o céu. Eu vou ofertar mais do que eu posso, porque senão eu não vou para o céu. Eu vou pagar tal promessa do pecado lá, porque senão eu não vou para o céu. E existe aquele outro crente que se derrama diante de Jesus e fala: Senhor, me perdoa. Eu não consigo viver a vida que tu viveu. Eu preciso da tua graça. Eu creio que só tu pode me salvar. Por isso que a gente fala, você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador. E quando você fala sim no batismo, quando você fala sim no seu dia a dia, você está dizendo que não é nenhum esforço que você faça para receber a salvação. Mas apenas você crê que existe um Salvador no céu que deu a vida dele por ti e por mim. A gente fala amém, mas a gente tem dificuldade de praticar isso. Porque no fundo a gente quer fazer por merecer. E aí a gente se envolve no ministério, a gente se envolve numa dinâmica muitas vezes, a gente se envolve num contexto evangélico achando que a nossa melhor conduta vai nos aproximar de Deus, vai nos levar mais para perto da vida eterna. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra está dizendo. A Bíblia está dizendo que a sua conduta não te garante nada. E aí eu quero ir para a segunda pergunta agora, que a gente vai conversar,
Lembra que eu falei que são 2 perguntas, o sermão já vai acabar. Você vai conseguir jantar bem hoje e dormir tranquilo, sem aquela barriga pesada de ter jantado tarde depois do culto. Amém? Então tá bom. Tem cantina, né? Tem uma cantina hoje, não tem? Ou eu estou enganado? Não? Então tá bom. Então não tem. Esquece a cantina. Faça a sua própria cantina em algum lugar. Tá bom? Qual é a segunda pergunta, pastor? A segunda pergunta é essa aqui, ó. Anota aí no seu caderno, na sua Bíblia. Por que fazemos o que fazemos então? Pastor, mas aí parece que está pregando contra a própria igreja, porque o que a IBB mais faz é servir. Então por que a gente serve? Por que a gente faz isso? Por que a gente é o que a gente é? Por que na nossa visão está escrito servimos a Deus e as pessoas? Efésios, capítulo 2, versículo 5, fala assim: Deus deu-nos vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Um morto pode voltar à vida por conta própria? Sim ou não? Já morreu? O coração dele já parou de bater. Quem que dá a vida? Deus. E o segredo do porquê nós fazemos o que fazemos está nessa expressão: vida. Nós fazemos o que fazemos, nós servimos porque servimos, porque Deus nos deu uma nova vida. O serviço cristão, então, ele está baseado não numa ação que a gente faz para obter de Deus a salvação, mas sim numa ação que a gente faz em resposta a uma nova vida que a gente recebeu de Deus. Ou seja, é uma segunda chance, é uma oportunidade de viver uma vida diferente para a honra e glória dele. É por isso que eu fujo das tentações, é por isso que eu resisto às tentações, é por isso que eu participo da igreja, é por isso que eu sirvo no ministério, é por isso que eu tento trazer a minha vida cada vez mais próxima da de Cristo. Isso é o discipulado cristão, isso é o processo de santificação. E isso não tem nada a ver com a salvação, por quê? Porque você já foi salvo para fazer isso. E onde é que eu quero chegar agora? É muito simples o que eu quero chegar com você. A sua vida cristã, para você que é membro da igreja e serve em algum ministério, tudo que você faz aqui na igreja, você faz para quê? Para que você faz? Para obter a salvação? Ou porque você entende que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus e por isso você quer fazer parte do plano dele aqui na terra, quer levar o evangelho, quer proclamar o evangelho, que é alcançar pessoas para Jesus. E aí vem a nossa missão, Matias. A missão é resultado daquilo que aconteceu na nossa vida. Aquilo que nós temos para fazer, aquilo que fazemos na igreja é resultado daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E não um meio para obter de Deus algo que a gente não pode receber. Está entendendo? Então eu falo para você sim, sirva, seja um voluntário, participe da igreja, faça os passos, se adentre cada vez mais a dinâmica da nossa igreja, mas não para receber de Deus algo. Sim, porque um dia o Senhor Jesus te alcançou e te resgatou e te deu uma nova vida, Mário. E essa vida agora pertence a Ele. Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou empolgado. Por que você serve então? Você serve para o reino de Deus ser implantado na terra. Você não serve para receber de Deus uma salva de palmas. Cada voluntário que serve aqui, vocês voluntários que estão me ouvindo, que estão servindo, vocês não servem aqui porque vocês são competentes ou são bons, apesar de serem. Vocês servem aqui para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra. Porque eu tenho certeza que hoje entrou alguém aqui carente de um abraço e recebeu esse abraço lá na integração. Isso é o reino de Deus sendo implantado aqui na terra. E só é capaz de fazer isso quem entende que faz isso porque um dia foi abraçado pelo amor de Jesus, pela graça de Cristo. Então saiba por que você serve. O serviço cristão tem a ver com a implantação do reino de Deus aqui na terra.
Você serve para que o evangelho seja pregado. Se não tivesse um cara lá regulando meu microfone, eu não poderia estar pregando para vocês de uma forma mais audível e clara. Então ele serve para que o evangelho aqui seja pregado. O cara que está segurando a câmera ali serve para que o evangelho seja pregado. Você está entendendo agora o contexto? Você não serve para ser salvo. Você serve para que o reino seja implantado. Você serve para que o evangelho seja pregado. E outro texto legal que fala sobre isso, em Coríntios, Paulo fala que nós somos um corpo e o corpo edifica a si mesmo. E você serve para que a igreja seja edificada. Você é um voluntário, você que serve com a gente, para que a igreja seja edificada. Para que a igreja cresça. Que através do seu dom, do seu talento, as pessoas sejam abençoadas. Pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor. Sejam ministradas pelo evangelho. Porque a nossa missão é essa, alcançar pessoas para Jesus. Quando você for servir, quando você fizer algo para Deus, não faça esperando que Ele te salve, porque isso não vai acontecer. Faça porque você sabe que Ele te resgatou das trevas quando você ainda estava morto. E você não tinha condição de pagar essa multa. Lembra da multa? Você não tinha condição de pagar essa multa. E foi Deus que fez isso por ti. Ah, pastor, então quer dizer que todo o meu trabalho foi em vão? Tudo que eu fiz até agora foi em vão? Depende da intenção do seu coração. Se você fez tudo o que fez, porque alguém disse para você que se você não fizesse isso, você não seria salvo, você fez tudo isso e não adiantou de nada. É triste falar, porque muitas pessoas constroem sua vida baseadas nisso. Se você fez tudo o que você fez da sua vida cristã para obter de Deus a salvação, falta fazer a única coisa que você não é capaz de fazer, que é se render e deixar Deus fazer o papel dele. Agora, se você fez tudo o que você fez até hoje na sua vida cristã, para que o reino seja implantado, para que Deus seja glorificado, para que a igreja seja edificada, aí o seu trabalho não foi em vão de maneira nenhuma. Você foi um instrumento de Deus na terra. Você continua sendo um instrumento de Deus no crescimento da igreja e no desenvolvimento da igreja. Agora eu quero ler o texto, a parte final do texto, para a gente encerrar, a partir do versículo 25. Lembra que no 24 ele falou que nós somos justificados mediante a redenção de Cristo Jesus. E aí no versículo 25 ele fala, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Propiciação significa substituição de dívida, não é liberação de dívida. Lembra que tinha uma dívida que tinha que ser paga? Uma pena que tem que ser cumprida? E quem que cumpriu essa pena? O próprio Jesus Cristo. Propiciação, ele substituiu o culpado. Porém, a dívida foi paga. Ela não foi perdoada e você precisa entender isso. Porque se você não entende isso, você anula o sacrifício de Cristo. E não, Jesus morreu, a carne dele sofreu, ele foi martirizado, crucificado, torturado e crucificado, porque ele precisou substituir e não só liberar a gente da dívida do pecado. E aí o texto continua. Mediante a fé, então Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Através da fé, você é capaz de crer que Jesus substituiu essa dívida por mim e por ti. E é só através da fé. A fé é a única coisa que nós precisamos para entender todo esse contexto. E essa fé vem mediante o arrependimento. Como é que eu gosto de trazer de uma forma bem simples e para alguns teólogos até polêmica, mas de uma forma bem simples. É assim,
se você não é capaz de se arrepender e deixar Deus tomar o controle, ou dizer que você não é capaz de pagar essa multa, você não consegue ter fé no sacrifício de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que a fé é um dom que Deus nos dá. Então você só é capaz de crer em Deus porque Deus te dá essa capacidade para crer, mediante o arrependimento. Qual é a condição para que eu possa crer em Deus? Não crer em mim. Simples. A condição que você tem para crer em Deus é não crer em você. A condição que você tem para crer em Deus é não crer mais que tudo que você faz é para se salvar. A condição que você tem para crer em Deus é não crer mais que você fez muito pelo Senhor e merece o seu lugar no céu. É não crer mais nisso. A condição que você precisa para crer em Deus é não crer mais em você. E aí sim, você recebe a fé de Deus, que é a capacidade do Espírito Santo de olhar para Jesus e falar: meu Senhor e meu Salvador. Foi você que morreu na cruz por mim. Por isso a propiciação. E aí Paulo fala agora algumas coisas muito legais no texto. Em sua tolerância, ele continua ali no versículo 25 ainda. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por isso, onde está então o motivo de vanglória? Paulo está perguntando para a igreja de Roma. E eu quero replicar essa pergunta para ti. Onde é que está então o motivo de vanglória? Pastor, eu fiz por merecer. Olha a minha conduta, olha a minha vida. Cadê o motivo de vanglória? Não tem mais. Você não tem mais por que se vangloriar. Porque você não consegue fazer nada de bom direito. Está entendendo? Eu sei que parece ofensivo de dizer que você não consegue, porque eu também não consigo. Diante de Deus a gente não consegue suprir a necessidade que a gente tem de pagar essa multa. A gente não consegue pagar essa multa. Só Deus é capaz de pagar essa multa. Então, onde está o motivo de vanglória? E, de novo, não é eu que estou falando para você, é a palavra de Deus. Então, se você quiser se ofender comigo, está tudo bem, mas é a palavra de Deus que está falando. Depois ele continua: baseado em que princípio você se vangloria? Qual é o princípio de você se vangloriar daquilo que você faz, de quem você é? Não tem. Depois, no da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Versículo 27. Se tem uma coisa que a gente pode se gloriar ou se vangloriar, é da fé. Que a fé é o quê? A capacidade de não crer em mim mesmo, mas crer em Jesus Cristo apenas. Então a única coisa que eu posso me gloriar, Fabião, é de não saber que eu não consigo fazer nada. Que Deus, quem na sua infinita graça, bondade e amor me salvou para saciar a justiça divina. Por meio do sacrifício de Jesus. Independente, isso aqui é interessante também, versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Esse versículo, sublinha aí na sua Bíblia, risca ele aí, não risca de não querer, mas risca de frisar, de marcar ele. Porque o texto fala: o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O processo de justificação, esse processo de transformação, de salvação, não depende de mim e não depende de você. É algo de Deus para nós, por meio da fé em Jesus. Deus, aí ele fala depois, Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Por que ele está falando isso aqui? Porque é interessante você entender que ele está falando sobre os judeus, os circuncisos e os incircuncisos, que é uma prática judaica usada até hoje, né, da circuncisão dos meninos com 8 dias de vida, como uma marca da salvação. Que ele está querendo dizer que mesmo aquele que tem a marca da salvação, se não crer, não vai ser salvo só porque obedece à lei. Se eu e você, que temos
15, 10, 20, 30 anos de igreja, não cremos em Jesus Cristo, apenas vivemos segundo o ensino da lei, a gente não foi salvo. Por isso esse alerta é muito importante, meus irmãos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Parece um tema batido, mas é importante falar isso para você. Você é salvo para as boas obras. Paulo fala isso em Efésios também, a gente não vai ter tempo para entrar nesse tema. Mas não depende de você, depende justo, única e exclusivamente de Deus. Anulamos então a lei pela fé? Paulo pergunta. De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Porque a lei é incapaz de fazer aquilo que Jesus fez. Por isso que nós confirmamos a lei. Aquilo que a lei for incapaz de fazer, Cristo fez por nós. A lei não pode nos salvar. Lembra que o exemplo que eu dei da transgressão, da multa? A lei já existe. Mas o descumprimento da lei já me condena. Então a lei não pode me salvar. A lei me acusa. Como é que a lei que está me acusando vai me salvar? Agora, a propiciação, que é o culpado, a substituição do culpado, é capaz de me salvar. E aí Jesus pega e fala, não, deixa que eu pague a multa dele aí, porque esse aí, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele sabe, ele crê em mim. E é esse o meu papel, esse é o seu papel. E o serviço cristão é resultado de uma nova vida. E quando eu falo serviço cristão, você deve estar pensando só dentro dessas 4 paredes, mas ele se estende ao seu trabalho. Ele se estende ao seu negócio. Quando você serve as pessoas, quando você ensina os teus alunos, isso é serviço cristão. Você faz de uma forma diferente, porque você agora faz para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, a vida muda. Porque a perspectiva muda. Eu não faço nada para merecer. Eu já recebi. A Aurora não faz nada para merecer o amor que eu tenho por ela. Ela nasceu. Pronto. Suficiente. Agora só faz coisa errada. A fase, né? A Lana tá rindo ali porque a Lavínia deve ser a mesma coisa. Só faz o que não pode. Só corre para onde não deve. Só quer mexer no que não pode. Brincar com os brinquedinhos dela não quer. Ela quer brincar com forno quente. O que ela vai fazer para merecer o meu amor? Só coisa errada. Muda, pastor Dario, o meu amor por ela? Não muda. Entende o que eu estou falando? O Senhor Jesus nos resgatou quando a gente não tinha nada para oferecer. E nos deu a oportunidade de sermos instrumentos dele para oferecer a ele agora tudo o que somos. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar contigo.